Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Tem contratação no Timão, tá, fiel? Vou trazer informações para vocês. Gessé Costa, meio-campista, é jogador do Corinthians, ex-Wolfsburg. Vou trazer essas informações para vocês. Diretor jurídico do Timão, Leonardo Pantaleão, pede demissão do cargo. Vamos conversar sobre isso. Algo está errado aí, tá? Já vamos falar tudo sobre isso. Vamos falar também novamente sobre a data da CBF, sobre a importância do Corinthians vencer o Inter, o Atlético Paranaense dentro de casa, e o Tite foi demitido. O Corinthians enfrenta o Flamengo sem treinador. Vou trazer todas essas informações para vocês neste momento. Peço humildemente para você não se esquecer de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar, fiel. Aqui as informações não param. É vídeo meio-dia e pouco, é vídeo 6 horas da tarde, é vídeo 7 horas da manhã. É muita informação do Corinthians para vocês, então eu te convido a se inscrever neste canal. Por favor, se inscreva, venha fazer parte desta família. E neste canal trabalhamos de forma diferente. Aqui você pode comentar, que seu comentário será respondido sem exceção. Comentem, eu acho muito feio você comentar e ficar no vácuo, apenas receber uma curtida. Nesse canal não, nesse canal eu respondo todo mundo e adoro bater um papo com vocês aí. E em breve este canal estará com live respondendo também todas as perguntas, certo, fiel? Com a graça de Deus, nosso Deus maior, tá, fiel? Em breve estaremos com live, tá? Fiel, algo errado está acontecendo no Corinthians e nós precisamos de respostas imediatas, tá? Porque o diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, pede demissão do nada e pega todo mundo de surpresa. Corintianeiro, mas como assim? Nos explica essa história, por favor. Fiel, no dia que a CBF divulgou, tá, que a data seria alterada, Leonardo Pantaleão foi um verdadeiro leão. Brigou até as últimas e disse que o Corinthians iria até a última instância. E doesse quem doesse, que iria fazer justiça e que o Corinthians iria entrar com processos, o Corinthians iria brigar pela justiça, pela igualdade. O Corinthians não quer ser favorecido, mas também não quer que ninguém seja favorecido pela instituição, pela Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, que hoje é CBFF, Confederação Brasileira de Futebol do Flamengo, né? Então a gente tem que ser muito específico quanto a isso. E ele disse que iria brigar em todas as instâncias, inclusive era um diretor jurídico, um advogado, brigando pelo Corinthians, muito elogiado, porque só de ações trabalhistas, né, de processos que o Corinthians enfrentava na justiça, ele já teria aliviado do Corinthians em torno de 300 milhões de reais, fazendo um trabalho espetacular e elogiado por todos. Aí, de repente, quando foi hoje, ele solta uma nota desligando do cargo do Corinthians e, pior, alegando falta de transparência, alegando que as ideias, as tomadas de decisões dele com o presidente, vamos dizer assim, que é a força maior do Corinthians, não estavam sendo compatíveis. Então, calma, a gente precisa saber o que está acontecendo. Fiel, não é normal, eu repito aqui para vocês, não é normal esse desligamento de cargos que está acontecendo no Corinthians, tá? Porque o Corinthians, na época da Vaidbet, o Yunkili, que também fazia um ótimo trabalho, o diretor jurídico fazia um ótimo trabalho no Corinthians, pediu demissão. O Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians, pediu demissão. Teve mais um outro diretor que não me recordo o nome, vocês me desculpem, pediu demissão. Tudo bem, existiu o escândalo da Vaidbet, existia a dúvida quanto ao Augusto Melo e resolveram pedir demissão porque eles entenderam que o Augusto Melo estava errado. Mas agora não tem Vaidbet, não tem nada. E do nada, um diretor jurídico que estava super empolgado em trabalhar, ganhando várias ações, aliviando a folha salarial do Corinthians, um dia atrás, brigou, defendeu o Corinthians, disse que ia até o fim das formas legais jurídicas contra a CBF, porque eles mudaram o próprio regulamento. E no dia seguinte ele pede demissão do cargo, alegando falta de transparência do comando maior do Corinthians e falta de, vamos dizer assim, de entrosamento na tomada de decisões com ideias diferentes, e por isso ele acharia melhor se desligar do cargo, e disse também que vai continuar torcendo pelo sucesso do Corinthians como um bom corintiano que é. Fiel, algo está errado, queremos uma explicação do senhor Augusto Melo para dizer por que o Leonardo Pantaleão pediu demissão do cargo de diretor jurídico do Corinthians.
Fiel, não é normal esses desligamentos de cargo. Só falta o Corinthians ter outra remessa de decisão de tomada de renúncia de cargo agora. Só falta isso. Porque na época foi um escândalo, né? Foram todos contra o presidente Augusto Melo. Agora o Leonardo Pantaleão, que vinha fazendo ótimo trabalho, pede demissão. Só falta agora o diretor financeiro também pedir demissão. Só falta o Fabinho Soldado pedir demissão pra gente virar outro turbilhão de neve. Então queremos saber o real motivo do Leonardo Pantaleão ter pedido demissão. Eu acho que nós torcedores, desculpa, Fiel, nós torcedores, Augusto Melo, merecemos saber a verdade, o porquê que o diretor jurídico do Corinthians pediu demissão do cargo, tá? Espero que o senhor possa soltar uma nota explicando a demissão sem mais nem menos do diretor aí jurídico do Corinthians ter pedido demissão, que nós corintianos queremos saber. Fiel, conversei com as pessoas com que trabalho e também não souberam me explicar, tá? A informação veio muito rápido, pegou todo mundo de surpresa esta demissão do Leonardo Pantaleão, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião nos comentários. Vamos bater um papo aí nos comentários referente a isto, tá? Fiel, detalhe importante que quero trazer para vocês aqui, só uma questão sobre o Memphis Depay, tá? Sobre as críticas que estão gerando em cima do atacante do Corinthians, que é uma das nossas melhores contratações, inclusive um dos jogadores mais caros do Brasil, com um baita salário de 3 milhões de reais, tá? Muitos estão criticando essa última partida dele contra o São Paulo. Fiel, eu trouxe a informação para vocês, o cara está fazendo pré-temporada, ele estava há mais de um ano sem atuar. Obviamente que até ele pegar um preparo físico vai demorar. Eu sei que precisamos dele agora, só que é um cara que tinha mercado na Europa. Muitos clubes europeus queriam contratar ele. E você não tem mercado na Europa se você for um jogador que não apresenta um bom futebol, tá? Ele está em pré-temporada, você vê que ele tá lento, você vê que ele tá sem mobilidade, até ele pegar essa mobilidade vai demorar um pouco, tá? Inclusive teve 2 comentários aqui, pra vocês verem que eu respondo comentários, tá, Fiel? Pra vocês verem que neste canal eu trabalho diferente, tá? Um comentário do Alcides Freire, que inclusive foi um dos seguidores que ganhou o sorteio da camisa do Corinthians, uma camisa igualzinha a essa, e o comentário também do Xande, tá? Eu não recordo o sobrenome, que foram muito bem nos comentários, dizendo que também o Igor Coronado no início foi muito criticado por nós, falando que era chinelinho, que o cara não jogava bola e tudo que ele precisava era, vamos dizer assim, de uma adaptação ao futebol brasileiro e entrar em forma, porque ele machucou, pegou dengue, chegou fora de forma. Então é a mesma coisa que acontece com o Memphis Depay, tá, Fiel? Vamos dar tempo ao tempo. O Igor Coronado também não estava jogando bola e era considerado um péssimo jogador, né? Quem não vai aqui ser sincero e lembrar que o Igor Coronado foi duramente criticado por nós. Eu mesmo fui um deles que criticou o Igor Coronado. A questão do Memphis Depay é a mesma coisa. Vamos dar um tempinho aí para o jogador se recuperar. Combinado então? Eu acredito que o Corinthians jamais iria fazer um investimento dessa magnitude, desses valores altíssimos, se ele não apresentasse um bom futebol. Tenho certeza que ele vai arrebentar de jogar bola, mas precisa de dar tempo ao tempo. Fiel, antes de falar da nova contratação do Corinthians, o Corinthians contratou hoje um novo meio-campista, vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância do Timão enfrentar o Internacional e também o Atlético Paranaense, mas isso vem decisão diante do Flamengo, tá? Em questão ao primeiro jogo, não tem nada a ver com essas histórias que a gente está falando aqui sobre data FIFA, nada a ver, Fiel. Isso é tudo para o segundo jogo, que é o jogo da volta na Neoquímica Arena, tá? Sobre o primeiro jogo, tá tudo ok. Jogadores do Flamengo, jogadores do Corinthians, o jogo vai acontecer no Rio, porém sem o treinador Tite, que foi demitido do cargo do Flamengo, tá, Fiel? Tite aí que não vinha fazendo um bom papel, não fez um bom papel contra o Atlético Paranaense, que vem mal das pernas, se eu não me engano o Flamengo empatou, vocês poderiam comentar nos comentários aí, e o Felipe Luiz vai assumir aí o comando técnico da equipe até eles contratarem um novo treinador. Então é uma equipe que está em decadência também e o Corinthians tem que aproveitar isso. Acredito fortemente que o Corinthians deve entrar com o time que tem de melhor de titular para a gente conseguir um resultado positivo, para aproveitar essa má fase do Flamengo, aproveitar que estão sem treinador também e a gente conseguir um resultado positivo lá, ou ao menos um empate, para a gente decidir aqui na Neoquímica Arena com força total. Aí no segundo jogo veio o problema, porque o Flamengo era para ficar sem 8 a 9 jogadores titulares, tá? E a CBF fez todo aquele rolo
todo aquele trâmite que eu já falei aqui no primeiro vídeo de hoje, tá? Adiantaram os jogos do Brasileirão e adiou o jogo da Copa do Brasil, arrebentando o Corinthians no meio. Porque o Corinthians tem Sul-Americana, tem Brasileirão e tem Copa do Brasil. Então, tumultuou o Corinthians, principalmente no Brasileiro, o Corinthians que briga para não cair. Deixaram os jogos muito próximos e é isso que o Corinthians não aceita. E é isso que o Pantaleão estava brigando e foi demitido e ninguém entendeu, tá? Então, o Corinthians tem que aproveitar esse primeiro jogo com o Flamengo e com força total pra gente buscar o resultado lá. Fora isso, fiel, o Corinthians vai ter o Internacional dentro de casa e o Atlético Paranaense também. O Internacional que vem de uma sequência muito boa de vitórias, tá? O Corinthians vai ter que jogar muita bola para vencer o Internacional, mas é inegociável. Acabou, não tem como negociar mais. Falta aí 10 rodadas para acabar o Brasileirão, me corrijam se eu estiver errado. Acabou, é inegociável. O Corinthians levou uma sorte danada na última rodada, porque o Vitória perdeu, o Fluminense perdeu pro lanterna do campeonato. Olha a sorte que o Corinthians levou, tá? E o raio não vai cair sempre duas vezes no mesmo lugar. Então o Corinthians tem que começar a ganhar. Tem que começar a jogar com raça, tem que jogar com vontade, tem que morder, é jogo dentro de casa, a Neoquímica Arena vai estar lotada para esses dois jogos e precisamos vencer. Acabou a brincadeira, não tem como negociar mais, ou senão a gente vai correr seríssimos riscos de cair para a segunda divisão. Ou até quando o Corinthians vai ficar dependendo de jogos alheios para o Corinthians continuar vivo, fiel, porque não é desde hoje que a rodada está ajudando o Corinthians. A rodada está ajudando o Corinthians já tem aí umas 3, 4 rodadas atrás que os resultados estão favorecendo. Então, se no próximo jogo o Corinthians perde, o Fluminense vence e o Vitória vence, a gente já começa a piorar e muito o cenário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então chega, acabou a brincadeira, precisamos vencer o Internacional dentro de casa e também o Atlético Paranaense, sem sombra de dúvidas. E depois vamos ter confronto direto, vamos ter o Vitória, vamos ter o Criciúma, que precisamos vencer também. Temos o Cuiabá fora de casa, tudo jogos que não podemos perder, jogos de 6 pontos, tá? Então, fiel, Corinthians focado total na partida contra o Atlético Paranaense e também o Internacional. E depois da manhã já tem rodada contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, que eu acho de extrema importância que o Corinthians não abandone, a não ser que o Corinthians resolva não entrar em campo por forma de protesto diante da CBF. Aí eu concordo com o Corinthians, tá? Mas não abandone no sentido, vamos jogar? Decidiu entrar em campo? Então beleza, mas não vamos com os reservas, porque é a chance da gente disputar uma Libertadores, é a chance da gente disputar uma Copa do Brasil ano que vem, porque com a classificação na Libertadores, nós não disputa Sul-Americana, nós não disputa Copa do Brasil, nós não disputa Libertadores, é uma chance da gente ir para uma Libertadores, é a chance da gente disputar uma Copa do Brasil novamente e é uma chance de título. Corinthians que já está há 6 anos sem disputar nenhum título, tá? Então é de extrema importância que a gente aproveite essa má fase do Flamengo, tá? E vai com força total para tentar ir para a final, para enfrentar o Atlético Mineiro ou o Vasco. Eu acredito, a intuição é feeling, que para mim Corinthians e Flamengo é final antecipada, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião e não podemos esquecer da Sul-Americana também, porque no dia 30 de outubro, no dia 24 de outubro, a gente enfrenta o Racing. Lembrando que o Ramon Dias tem um histórico gigantesco contra o Racing, histórico de vitórias na época que ele estava no River, na época que ele estava no São Lourenço, conquistou muitas vitórias em cima do Racing, tem esse tabu e a gente joga diante do Racing, fazendo o primeiro jogo aqui e o segundo jogo lá. Então é importante que a gente não abandone também, que a gente entre com os titulares, para isso a gente precisa ir bem no Brasileiro, para a gente conseguir uma folga para as outras Copas, para a gente ir com força total, matar o primeiro jogo aqui para jogar mais tranquilo lá na Argentina, isso se a gente quiser sonhar com título. E o Racing também é uma grande equipe argentina. E detalhe importante, fiel, se a gente passa para a final, a gente vai enfrentar o Cruzeiro ou o Lanús. Lembrando que o Corinthians, eu acredito que é favorito contra o Cruzeiro ou contra o Lanús. Então dá pra gente conquistar 2 Copas simultâneas, mesmo estando mal das pernas no Brasileirão. O que vocês acham? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, tá? Mas comenta mesmo, fiel. Neste canal, ninguém aqui fica no vácuo. E por favor, me dá seu voto de confiança, se inscreva nesse canal, deixa seu like, porque aqui a gente trabalha muita informação toda hora para vocês sair totalmente atualizados sobre o Timão
nosso clube do coração. E o Corinthians tem contratação, acreditem se quiser, o Corinthians realizou hoje a contratação do Jessé Costa, ex-Wolfsburg, tá, fiel? Obviamente que o jogador ele não vem para disputar o Brasileiro, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil. As inscrições, elas estão encerradas. É um jogador de 19 anos de idade, inclusive, mesmo ele jogando no Wolfsburg e tendo aí nacionalidade canadense, ele nunca atuou pela seleção do Canadá. Sendo assim, ele atuou pela seleção portuguesa sub-20, tá, fiel? Então ele é titular da seleção portuguesa sub-20. É uma promessa, é um jogador com uma estatura alta. Ele joga em todas as posições que vocês imaginar que existe no meio campo, tá? Segundo volante, primeiro volante, meio ofensivo, meio esquerdo, meia direito e tem características mais ofensivas. Jogador que tem 1,88 m, tá? É um jogador alto, um jogador técnico, considerado um jogador com bastante habilidade e ele chega pro sub-20. Ah, corintianeiro, mas é contratação pro sub-20? Não, fiel. Corinthians contratou o cara, mas ele não pode atuar no clube profissional agora. Mas é uma aposta. O Corinthians está certinho. Todo jogador que tiver potencial, que for aposta e tiver nas condições e tiver no bolso do Corinthians, bora contratar, irmão. Bora contratar, porque uma hora a gente acerta um craque de bola, tá? E o cara é titular da seleção portuguesa sub-20. O cara tava no Wolfsburg, fiel, tá? Ele ficou sem clube recente agora. Ele não tá muito tempo sem clube. Então, é um jogador que pode agregar valor, sim, por ter todas essas características que eu falei pra vocês, tá? E é um jogador que chuta com as duas pernas, tá? E tem características mais ofensivas do que defensivas. Então, é mais um jogador que chega pra somar o elenco do Corinthians, tá? Não sei como vai ser a evolução desse jogador, tudo vai depender dele, mas eu acredito muito neste critério do Augusto Melo em contratar jovens promessas. O mesmo vale também, que não podemos esquecer aqui, para o Pulga do Ceará, fiel. Não podemos esquecer que houve uma conversa antecipada entre Corinthians e Ceará pelo Pulga, tá? O que acontece nesse cenário eu vou explicar para vocês. O Ceará está brigando no campeonato cearense, então ele não quis negociar o Pulga com o Corinthians antes. Olha, a gente vai segurar o jogador até o final do campeonato cearense. Antes a gente não libera. Mas, segundo informações, há um acordo verbal entre Corinthians e Pulga e o jogador demonstrou mais vontade de vestir a camisa do Corinthians que qualquer outro clube de futebol. Corintianeiro, calma, vamos com calma, porque acordo verbal é a mesma história do Gabigol. Quando tiver para pipocar, abrir a janela, o mercado, tá? Abrir a janela aí de janeiro, que os clubes for começar a contratar, é lógico que se pintar propostas maiores, o jogador pode ficar seduzido pela grana. Mas existe um interesse do Corinthians no Pulga, já faz tempo, e detalhe importante, segundo informações, há um acordo verbal entre Corinthians e Pulga, tá? Só não foi pro Corinthians, informação não é opinião, tá, fiel? Ele só não veio pro Corinthians porque o Ceará não liberou por conta do futebol, por conta do campeonato cearense, tá? Se não tivesse o campeonato, ou se o Ceará tivesse mal das pernas lá, o jogador já poderia ter sido liberado. Então, a contratação do Jessé Costa e a promessa futura de grande evolução do Pulga ser jogador do Corinthians também em 2025. É um atacante jovem, é um atacante de destaque no campeonato cearense, mas o Corinthians está mais interessado na sua contratação por ser um atacante jovem, realmente é que o Corinthians pode lapidar e apostar. Detalhe importante, o Corinthians já frisou que não vai entrar em leilão, porque na época esse jogador despertou o interesse do Grêmio e do Vasco. Mas parece que o Grêmio e o Vasco pulou fora e ficou só o Corinthians na parada. Então tem grandes chances de contratar o Pulga também, que é outra grande aposta para 2025. Temos que investir em grandes jogadores, é verdade, para a gente disputar campeonatos a fim de ser campeão, a fim de alcançar boas colocações. Mas é importante também que a gente aposta nas promessas, tá? E quem sabe uma promessa dessa não pode se destacar e virar uma grande fonte de renda para o Corinthians e nos ajudar futebolisticamente também. Então o Corinthians continua verbalmente com o Pulga, tá, fiel? Não podemos esquecer, queria trazer essas informações para vocês e contratamos essa nova aposta, que é o Jessé Costa, titular da seleção sub-20 de Portugal e ex-Wolfsburgo, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, no máximo, já tem vídeo do Corintianeiro lá no canal para vocês. Então, para você que vai trabalhar, para você que levanta, que
que tá tomando seu cafezinho da manhã, já sintoniza no canal do Corintianeiro que vai ter informações novinhas lá para vocês sobre tudo que acontece com o Timão, nosso clube do coração. Combinado então, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!